Nós vamos estudar aí na página 44 do livro de língua portuguesa. Vamos ver um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Aí, a princípio, tem uma imagem em que nós precisamos observar essa imagem e ler o texto. Aí está escrito assim: a vida não é uma história triste. Talvez você esteja passando por um capítulo ruim. Temos as perguntas. Número 1. Alguns textos criados por quem utiliza a internet servem para a divulgação de ideias e pensamentos em redes sociais e aplicativos de mensagem. O texto acima é coerente com qual tipo de situação? Está perguntando o seguinte sobre esse texto. Esse texto, ele serviria para qual tipo de situação que nós poderíamos usar ele? Tipo assim, se uma pessoa vai casar, é coerente que eu mando esse tipo de texto aí, esse tipo de mensagem para a pessoa, ou escrever essa mensagem para ela? Aí você tem que pensar em qual tipo de situação, que momento que a pessoa esteja vivendo, para a gente mandar essa mensagem aí para ela. Aí, número 2. O texto relaciona a vida a uma história. Que elementos verbais e não verbais também se relacionam à ideia de história? Você tem que achar algumas palavras aqui desse texto, né? Palavras escritas e não escritas, e partes dele que não está escrita também, que é a parte não verbal, que está relacionado com escrever, ou seja, que está relacionado com livro, com caderno. Aí você vai achar aí nesse texto, né? Através ali daquela imagem. Aí a número 3, ó. Qual é o sentido de capítulo ruim no contexto? O que quer dizer capítulo ruim lá naquele contexto? E esse sentido é uma expressão conotativa ou denotativa? Conotativa é uma comparação que se faz. E denotativa é a realidade, né? Na aula passada é que nós vimos sobre isso. E agora vamos concluir aí esses estudos sobre conotação e denotação. Então você tem que dizer, ó, capítulo ruim, né? O que ele quer dizer lá no contexto, né? Se eu dissesse assim para você, eu vivi um capítulo ruim da minha vida. O que isso quer dizer? E essa colocação, ela está no sentido conotativo, ela fez comparações, ou ela está no sentido denotativo, que é o sentido real? Aí vamos para número 4, ó. Algumas produções que viralizam na internet não têm boa qualidade visual. Outras são bem trabalhadas esteticamente. Como você avalia esse texto? Esse texto aqui, você acha que esse texto aqui ele tá criativo? Ele foi feito de uma forma assim que chamaria a atenção? Aí essa aí é uma resposta pessoal, né? Se você acha que ele está criativo, que ele chamaria atenção, você coloca assim. Se você acha que não, que ele não está muito bom, não condiz com a ideia, aí coloca não. Aí continuando, nós vamos ver sobre as figuras de linguagem, né? O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são um tipo de comparação que a gente fala, que escreve, né? Ao longo dos dias e dos textos que a gente faz. Aí, nesse primeiro contexto, nós vamos ver aí sobre a metáfora e a comparação. Então, as figuras de linguagem, né, são palavras que criam novos significados para um texto, dando a elas mais expressividade. O principal objetivo delas é deixar o texto mais emocionante, mais atraente. Tipo assim, quando a pessoa escreve uma música, quando escreve poemas, se ela escrever tudo real, nessas músicas e nesses poemas, não vai ter muita graça, porque, tipo assim, a realidade, ela costuma ser muito séria, né? Aí é colocado um pouco de expressividade nos textos. Essa expressividade ela é chamada de figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem recebem muitas classificações. Hoje nós vamos estudar a metáfora e a comparação, porque elas são bem parecidas, né? O que é uma metáfora?
É uma relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. Metáfora é uma comparação que afirma e não usa os conectivos de comparação. Ou seja, a metáfora faz uma comparação, mas ela afirma. Temos aí alguns exemplos. Fazer uma comparação sem conectivo. Exemplo, você é a luz dos meus olhos. Ele afirmou, né? Ou seja, ela afirmou que a pessoa, né, é a luz dos olhos. Aí outro exemplo, século das luzes. A expressão se refere ao iluminismo, que foi do século XVIII, um movimento que valorizou a razão. Essa, por sua vez, é relacionada com a iluminação do conhecimento. Século das luzes quer dizer que nesse século, né, teve-se muitas ideias, né? Aí temos a comparação. A comparação ela é bem mais fácil que a metáfora. Até porque a comparação ela realmente usa os conectivos de comparação. Aí temos, é parecida com a metáfora, mas existe um conectivo que deixa essa relação comparativa explícita, clara. Alguns conectivos estabelecem comparação. Por exemplo, do que, né? Aí esse do que pode ser usado depois de mais, maior, melhor, menos, menor, pior. Aí temos também o como, que é um dos comparativos mais usados. E tem também as locuções, que são duas palavras com o valor de comparação. Tão como, tanto como, mais do que, menos do que, assim como e bem como e que nem. Exemplo. Ela é mais estudiosa do que a maioria dos alunos. Fez uma comparação entre a pessoa e a maioria dos alunos. Quando a comparação ela faz uso do conectivo. O Sol está quente como um vulcão. Comparou o Sol com o vulcão. O século é como a luz. Aí, no caso aqui, já é comparação. Ela é parecida com aquela metáfora lá do começo. No entanto, lá afirmou que o século é a luz. Aí, aqui já colocou um conectivo falando que o século é como a luz. Aqui tem algumas tarefas, aí vocês copiem e respondam embaixo de cada frase se essa frase é uma comparação ou se ela é uma metáfora. Aí essas atividades vão até a letra H. E aqui nós temos a página do livro. É sempre importante que vocês leiam essas informações que tem acima, pois elas ajudam a esclarecer. Aí aqui nós temos uma tirinha para concluirmos essa ideia. Metáfora e comparação. Leia essa tirinha da ilustradora fluminense Clara Gomes com os personagens Mauro, o Minhoco e Caramelo. Aí temos, no primeiro quadrinho, o segundo, o terceiro, aí lemos até o quarto. Bichinhos de jardim. Caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem, densa e sombria. E raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é? É uma chuvinha constante, fria e desclaradora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Bonitinho, né? Ele fez uma comparação dos sentimentos, explicando como que esses sentimentos agem na pessoa, né? Por exemplo, ele falou ali da raiva. A raiva é como um estrondo. Geralmente, uma pessoa que está com raiva, ela grita, ela se explode, assim como os trovões se manifestam. Aí é número 1. Que semelhança há entre os elementos sobre os quais Mauro tem dúvidas? Aí você tem que falar qual é a semelhança entre eles, o que todos eles têm em comum. Por exemplo, mágoa, raiva, angústia e amor.
o que todos eles são. Aí você vai escrever o que todos eles são e falar o que eles têm em comum. Aí, número 2, na primeira resposta, qual palavra Caramelo empregou para mostrar que fazia uma comparação? Você vai lá no primeiro quadrinho e vai olhar a resposta. Aí você vai citar uma palavra que poderia substituir. Você vem aqui nesse primeiro quadrinho e olha qual foi a palavra que indicou uma comparação. Aí você vem aqui, nesses conectivos que eu passei de comparação e veja por qual deles a palavra que você escreveu lá pode ser trocada, tá? Por qual deles que se troca e que vai dar certo. A frase vai continuar tendo sentido. É isso que você vai responder aqui nessa 2. Aí a 3. Compare a primeira resposta de Caramelo às duas seguintes que também comparou os elementos. Há palavras nas próximas duas respostas que são responsáveis por indicar que elas são uma comparação. Aí você vai dizer sim ou não. Se você disser sim, você escreve quais são as palavras. Se você disser não, aí você coloca não, ele não colocou as próximas palavras. Aí, número 5. Que imagem do amor é construída a partir da fala do último quadrinho? Qual foi a imagem do amor que ele construiu aí? Ele explicou o amor que jeito nesse último quadrinho. Aí você vai falar, tá bom? Espero que vocês resolvam as atividades e achem elas fáceis. Qualquer dúvida pode me perguntar. E se desejar a chave de correção, eu envio. Bons estudos!